As pessoas cometem erros e isso é absolutamente normal, mas fiquei completamente chocado com o erro da minha esposa. Ela queria me arrumar um encontro com o amante dela para que eu acabasse na prisão. O pior é que eu não fiz nada de errado para essas pessoas, elas só queriam arruinar minha vida. Mas eu não era tão simples. O mundo começou a ficar embaçado quando me sentei no chão do meu quarto. Dizer que eu estava exausto era pouco. Há apenas uma semana, eu nunca teria imaginado estar aqui, fazendo o que estou fazendo agora. Sentado ali, eu podia sentir a textura do carpete contra minhas mãos molhadas. Kelly e eu tínhamos gasto muito dinheiro reformando o quarto alguns anos atrás. Tinha um bom forro e carpete de lã australiana de alta qualidade. Era uma pena que o carpete estivesse sendo arruinado agora. Fechei os olhos por um momento e balancei a cabeça levemente, tentando limpar a névoa que estava nublando minha mente. O que eu estava fazendo? Pensei. Estou acima disso, pensei por um momento. Quando abri meus olhos novamente, vi uma grande cama king size com uma estrutura de madeira. Na próxima vez que pisquei, Kelly apareceu na minha frente quando estávamos fazendo amor. Eu me encolhi, sabendo que isso nunca mais aconteceria. Os eventos saíram do controle. Levei minhas mãos ao rosto e, em minha loucura, sorri enquanto sangue quente e úmido manchava minha pele. Deixei minhas mãos caírem para os lados novamente, encharcando ainda mais o carpete com o líquido que jorrava de mim. O mundo estava ficando embaçado, mas meus olhos rapidamente captaram o brilho da garrafa de uísque meio vazia na cama ao lado de um frasco de comprimidos vazio. Quando eu tinha jogado os comprimidos para trás e bebido o uísque, eu tinha esquecido de colocar a tampa de volta. Agora o quarto fedia a álcool. Eu ri amargamente e dei de ombros, mas um pensamento repentino de pânico me atingiu. As cartas. Virei a cabeça rapidamente e vi que elas ainda estavam lá. Minha caligrafia bagunçada rabiscada na frente de cada envelope. Elas estavam na mesa de cabeceira, não no colchão, onde eu temia que a garrafa aberta pudesse estragá-las. Sempre havia o risco de que a pessoa errada encontrasse minhas cartas, mas descartei o pensamento assim que ele passou pela minha cabeça. A única parte racional restante do meu cérebro sabia que eu não estaria por perto para me preocupar com isso, então o que importava? Tossi brevemente, sentindo a bile subir no meu estômago. Eu não queria vomitar, então lutei contra a vontade. Por quê? Enquanto fechava os olhos novamente, me perguntei por que tinha que acontecer dessa forma. Por que eu fiz isso? Claro, havia pessoas de quem eu sentiria falta, mesmo que eu duvidasse que elas sentiriam minha falta. Claro, minha filha me odiaria por tomar essa saída, mas eu acreditava que ela já me odiava, tendo me deixado de lado com desgosto na semana passada e eu não conseguia mais suportar. Eu não queria mais a dor. Mesmo agora, enquanto o líquido vital que circula em todos os nossos corpos continuava a escapar de mim, estragando o carpete, a dor e a angústia permaneciam. Uma semana atrás, a pessoa que eu era teria me batido na semana que vem por fazer isso. O homem que eu costumava ser não teria tomado essas medidas, mas eu não era mais aquela pessoa. Eu estava quebrado, indesejado, desprezado e não via outra saída a não ser dar a todos eles o que eles queriam. Fechei os olhos e estremeci novamente com a dor nos pulsos, mas, graças aos comprimidos e ao uísque, era uma dor surda em vez de uma dor aguda e paralisante. Conforme me aproximava do sono eterno, não vi minha vida passar diante dos meus olhos. Não havia túneis de luz ou escadas vermelhas ameaçadoras espreitando na escuridão. Fiquei um pouco surpreso. Acho que esperava algo. Não, isso está errado. Sabendo que me restavam meros momentos, senti terror. A luta das minhas sinapses para formar pensamentos coerentes estava chegando ao fim. Meu cérebro se agarrou à vida, mesmo que eu não pudesse mais impedir a marcha inevitável em direção à ruína. Eu me senti tolo. Eu queria sobreviver. Em um último esforço para superar minha tolice, tentei me mover, mas me senti caindo no chão sem energia enquanto a escuridão finalmente me reivindicava. Uma semana antes, eu ri alegremente enquanto girava minha filha, Grace, em nossa casa suburbana no centro de Perth, Austrália. Ela tinha 19 anos, e seu namorado, John, a havia proposto em casamento na noite anterior. Claro, eu tinha previsto isso.
John tinha se aproximado de mim em particular para pedir minha bênção, que eu dei sem hesitação. Grace e John estavam juntos desde a 8ª série, e eu podia contar nos dedos de uma mão o número de fins de semana que eles não passavam juntos desde que começaram a namorar. Grace estava contando animadamente a proposta para minha esposa, Kelly, e para mim. John a enviou em uma caça ao tesouro pela cidade, culminando sob uma árvore no Kings Park, onde ele a pediu em casamento. Quando eles compartilharam a notícia conosco na cozinha no dia seguinte, eu a abracei e a girei como se ela tivesse 5 anos. Fiquei emocionado por eles. Apesar da juventude, eu acreditava que o amor deles era forte. Se algum casal jovem pudesse ter sucesso no mundo de hoje, eram eles. Peguei a mão da minha filha novamente e sorri enquanto admirava o anel de noivado. É lindo, Grace, eu disse olhando para John. Você fez um ótimo trabalho escolhendo. Minha esposa, Kelly, bufou do outro lado do balcão da cozinha. Aos 42 anos, Kelly ainda era uma mulher deslumbrante para mim. Ela tinha cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e uma pele bronzeada que muitas mulheres invejavam. Todos nós nos viramos para olhá-la em resposta ao meu elogio. Você deveria me dar um pouco desse crédito, minha esposa disse, pegando uma taça de vinho. Você pode ter dado sua bênção, mas fui eu quem ajudou John a escolher. Fiquei surpreso, e vi John ficando vermelho brilhante. Mãe, isso foi desnecessário, Grace disse, e então se virou para o noivo. Está tudo bem, baby, eu amo isso, e sei que você fez a escolha final. Nada mais foi dito, mas devo admitir que me senti um pouco envergonhada pelo comentário de Kelly. Em todos os anos em que estivemos juntos, nunca vi minha esposa dizer algo tão desrespeitoso e fora do personagem, envergonhando todos na sala. No entanto, refletindo, Kelly estava agindo de forma um pouco estranha nos últimos meses. Nada específico veio à mente no momento, mas havia pequenas coisas, comentários e ações, que não eram características da mulher amorosa que eu conhecia, infiltrando-se na pessoa que tinha acabado de nos envergonhar. O jantar continuou festivo enquanto continuávamos a brindar e celebrar o casal recém-noivado. Eventualmente, Grace e John foram embora depois de saborear o crumble de maçã e o creme de baunilha que eu tinha feito mais cedo à tarde. Eles tinham um pequeno apartamento de um quarto que estavam alugando com nossa ajuda enquanto estudavam e começavam suas carreiras. Naquela noite, enquanto Kelly e eu nos aconchegávamos na cama, eu não disse nada, mas devo admitir que aquele comentário inapropriado ficou em meus pensamentos. Na manhã de domingo, Kelly e eu acordamos lentamente. Começamos a fazer amor. Depois disso, vi a expressão de felicidade no rosto dela, mas de repente mudou. Ela saiu de cima de mim e foi para o banheiro, me deixando inacabado. Fiquei atordoado. Kelly, eu gritei. O que foi? O que foi? Ela perguntou com uma voz levemente irritada do banheiro. Tem alguma coisa para mim? Eu perguntei. Demorou um pouco até que ela respondesse. Já estou voltando a mim. Só se limpe. Alguns momentos depois, Kelly saiu, olhou para mim, sorriu e foi embora. Levei cerca de meia hora para me recuperar. Fiquei tão chocado. Tomei banho e me barbei, e quando fui para a cozinha, Kelly já tinha saído. Ela apenas deixou um bilhete dizendo que estava indo embora. De repente, senti uma onda de raiva. Em todos os anos em que conheci Kelly, ela nunca me desrespeitou do jeito que fez esta manhã. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo com minha esposa. Enquanto eu fazia um café, um pensamento continuou me assombrando. Ela está me traindo? Eu estava terminando meu café, ainda remoendo a situação, quando Roger, um dos meus amigos mais próximos, ligou. Ei, Bart, o que houve? Ele cumprimentou alegremente. Eu respondi com uma saudação genérica, sem revelar minha confusão. Bart, amigo, tem alguma coisa errada. O que há de errado? Roger perguntou, sentindo minha angústia. Passei os próximos 10 minutos explicando minhas preocupações a Roger, que riu das minhas preocupações. Amigo, se ela está me traindo, não há muito que você possa fazer. O divórcio é 50-50, e como ela não trabalha, ela te levaria para a lavanderia, ele disse. Não é útil, eu respondi, irritado com sua atitude.
Eu não estava tentando ser. Eu estava apenas sendo realista, disse Roger, mostrando pouca empatia. Olha, por que não falamos sobre isso no trabalho amanhã? Temos o relatório do projeto Pembroke para entregar, e depois disso podemos discuti-lo. Parece bom, respondi, sem muito entusiasmo. Roger não era apenas um bom amigo. Também trabalhamos na mesma empresa. Eu era engenheiro sênior e ele era gerente de programa. Ao longo dos anos, formamos uma ótima equipe. Eu desenvolveria as soluções, e ele cuidaria do orçamento e do cronograma. De alguma forma, consegui passar o domingo. Kelly chegou em casa, mas era quase meia-noite quando ela se deitou. Ela não disse nada, mesmo sabendo que eu estava acordado. Na manhã seguinte, Kelly tentou ser gentil para acordá-la. Ela estava obviamente esperando por algo. Eu a empurrei para longe no último momento. Isso não pode estar acontecendo, Kelly, eu disse, saindo da cama. Você está desistindo da intimidade? O que é? Ela perguntou, olhando para mim com descrença. Olhei feio para ela e comecei a vestir meu traje de dia. Não vou tocar em você depois que você me desrespeitou no último final de semana. Juro que se você estiver me traindo, fiz uma pausa, sem saber como terminar. Kelly estava bem na minha frente. O que você vai fazer, Bartolomeu, o outro? Não há nada que você possa fazer, ela disse meu nome completo com um leve sorriso que suavizou, mas não desapareceu completamente. Volte para a cama. Preciso relaxar um pouco e sei que você também precisa. Ela tentou me persuadir. Balancei a cabeça em descrença. Quem era essa mulher? Não, Kelly. Isso não vai acontecer, eu disse firmemente. Você não parece perceber o quão desrespeitoso você é comigo. Bem, para o inferno com você, ela retrucou, virando-se e pegando um brinquedo da mesa de cabeceira. Deitada na cama, ela olhou para mim desafiadoramente, provocando e zombando. Você poderia estar aqui comigo, baby, ela ronronou sedutoramente. Poderia ter sido você, não esse brinquedo. Eu balancei minha cabeça e saí do quarto. Pela primeira vez em 21 anos de nosso casamento, eu me senti enojado com minha esposa. Quando saí de casa, seus sons de zombaria me assombraram, me rotulando como fraco e covarde. Naquela manhã, no escritório, eu estava distraído com alguma coisa. Minha assistente Mira percebeu imediatamente. Bart, você está bem? Você parece chateado, ela perguntou com preocupação no rosto. Mira Brown trabalhou na empresa por 10 anos, sendo uma assistente capaz que frequentemente brincava que conseguiu o emprego por pena. Ela chegou à entrevista com um olho roxo, deixando para trás um relacionamento abusivo no qual não havia nada além de roupas nela e na filha de 1 ano, Tilly. Tirando o breve incidente com o olho roxo durante a entrevista, que sarou rapidamente, Mira era uma forte candidata para o trabalho. Ela geralmente se vestia de forma conservadora, embora fosse inegável que ela possuía características físicas marcantes. Com cabelos loiros platinados quase naturais fluindo até a cintura e uma figura que parecia desafiar a gravidade, ela atraiu atenção. Mira também tinha uma presença que chamava a atenção, incluindo um físico bem proporcionado e uma elegância natural que era difícil de ignorar. Pessoalmente, eu ocasionalmente me pegava admirando-a, embora nunca deixasse isso claro. Apesar de um incidente passado envolvendo um ex-namorado abusivo que resultou em uma gravidez inesperada, Mira demonstrou inteligência e sagacidade excepcionais, acompanhando facilmente as demandas do nosso trabalho. Reconhecendo seu potencial, o dono da empresa a contratou e a designou especificamente para me ajudar na entrega do projeto, acreditando que seus talentos seriam desperdiçados em uma função de recepção. Eu admirava Mira não apenas por seu cuidado genuíno com aqueles ao seu redor e seus princípios morais inabaláveis, mas também por sua abordagem às amizades, calorosa até serem cruzadas, após o que ela poderia ser implacável. Vários indivíduos até perderam seus empregos por subestimá-la, presumindo que ela era apenas uma mulher charmosa, mas pouco séria. Enquanto eu ponderava como abordar o tópico dos meus problemas com Kelly para Mira, eu finalmente suspirei e optei pela honestidade. Ao longo da minha narrativa, a expressão de Mira mudou de contemplativa para uma carranca profunda, e no final, sua raiva era evidente, um rubor subindo por seu pescoço.
Depois de contar minha história, eu não pude deixar de me sentir derrotado ao perceber minha suspeita de que minha esposa poderia estar me traindo. Estou perdida, Mira. Nunca vi isso acontecer, admiti tristemente. De repente, senti a mão de Mira no meu ombro. O contato físico entre nós sempre foi raro durante nossos anos de trabalho juntos. Olhei em seus olhos compassivos. Bem, Mira começou. Primeiro, você precisa passar pela reunião de Pembroke. Acabei de receber o cronograma e há preocupações sobre os materiais usados na estrutura, particularmente o cano e o concreto. Eu me baseei nas palavras dela, retornando ao momento presente. Fiquei surpreso. Por que é a primeira vez que ouço falar sobre isso? Roger não mencionou uma palavra para mim, respondi. Pensamentos correram pela minha mente sobre as estruturas, layouts arquitetônicos e quantidades que eu havia planejado meticulosamente. Mira pareceu inquieta. Não sei por que isso não foi comunicado, Bart. Acabei de ver a pauta, e é preocupante. Antes que pudéssemos nos aprofundar mais, Roger apareceu na porta do meu escritório. Você está pronto, amigo? Ele perguntou alegremente. Roger, o que é isso sobre problemas com canos e concreto no projeto Pembroke? Sussurrei, me preparando para a reunião iminente. Ele dispensou. Não se preocupe com isso. Nós resolveremos isso agora. Roger, você sabe que prefiro ser informado antes das reuniões com clientes, insisti. Está tudo bem, amigo. Nós cuidaremos disso, Roger respondeu com desdém. A reunião pareceu uma emboscada. Quando entramos, os donos de Pembroke já estavam sentados. Eu já os tinha encontrado várias vezes antes, sempre em termos amigáveis. Mas, conforme eu detalhava nosso progresso, suas expressões azedaram. E quanto aos estouros de custos com concreto e canos no Nordeste? Peter, o CEO, questionou. Olhei para Roger, mas ele não ofereceu apoio algum, deixando todos os olhos em mim. Vou precisar investigar, respondi, sentindo-me pego de surpresa. Até a semana passada, nossos relatórios indicavam que tudo estava dentro dos parâmetros esperados. A carranca de Peter se aprofundou quando ele me confrontou. Isso não pode ser verdade. Por que assinei relatórios de requisição totalizando mais de $200? 000 para concreto e canos extras nos últimos 3 meses? Olhei para trás, completamente sem palavras. Olhei para Roger, cuja expressão era inescrutável. Ele pegou uma pasta e se levantou. Cavalheiros, se nos derem licença por um momento, estou confiante de que podemos resolver isso, Roger disse, gesticulando em minha direção. Bart, vamos sair e resolver isso. Eu segui Roger pelo corredor até outra sala onde Clarence, nosso chefe, estava esperando. Então o que eles disseram? Clarence perguntou enquanto nos sentávamos. Roger interveio rapidamente, entregando uma pasta para Clarence. Eles perguntaram sobre os materiais desaparecidos, assim como esperávamos, ele respondeu. Clarence se virou para mim, seus olhos cheios de raiva direcionados a mim pela primeira vez em todos os nossos anos trabalhando juntos. O que você tem a dizer, Bartolomeu? O homem mais velho praticamente cuspiu em mim. Fiquei surpreso com a intensidade do tom dele e o olhar hostil que ele lançou em minha direção. Estou sem palavras, senhor. Os relatórios da semana passada indicaram que tudo estava no caminho certo, sem necessidade de materiais adicionais. Não tenho conhecimento dessas requisições assinadas, muito menos aprová-las, respondi ao meu chefe visivelmente irritado, sentindo a situação saindo do controle. Ele me examinou por um momento, então abriu a pasta entregue a ele por Roger. Então, essa é a sua história? Clarence disse categoricamente. Senhor, perguntei, então olhei para Roger que parecia solene. Bartolomeu, aqui estão os formulários de requisição totalizando $206.000. Os pagamentos foram feitos para uma conta em seu nome. Sério, Bartolomeu, é assim que você me paga depois de todos esses anos? Clarence quase gritou. A reunião decaiu a partir daí. Clarence e Roger se revezaram para me repreender pelas ações das quais me acusaram.
Eles não demonstraram interesse em meus protestos de inocência. Recursos humanos foram trazidos, e fui prontamente demitido por fraude. Clarence me informou que estava envolvendo a polícia e, para piorar a situação, Mira, que trabalhava de perto comigo, também estava sendo demitida por seu suposto envolvimento. Enquanto eu era escoltado para fora com meus poucos pertences, peguei Roger sorrindo para mim quando ele pensou que eu não estava olhando. No estacionamento, encontrei Mira, lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo atordoada ao lado do carro, a segurança mantendo uma vigilância apertada para nos impedir de entrar novamente no prédio. Mira, você está bem? Perguntei. Ela se virou para mim abruptamente. Seu Bartolomeu desprezível. $200.000 em fraude. Como você pôde fazer isso? Eu confiei em você, e por sua causa, perdi meu emprego, a mulher aflita gritou comigo. Mira, eu juro que não fui eu implorei. Não foi você? Ela hesitou, um sorriso de escárnio aparecendo em seu rosto. Antes de me escoltarem para fora, Roger me mostrou os formulários de requisição com sua assinatura. Eu sei sua assinatura. Como você pôde? Ela olhou para mim, seus olhos cheios de nada além de ódio direcionados a mim. Ela não queria ouvir que eu era inocente. E acho que aquela história emocional sobre Kelly era apenas mais uma invenção, acusando-a de traí-lo. Você realmente acha que eu sou alheio ao jeito que você olha para mim quando acha que não estou prestando atenção? Mais uma vez, a visão de raiva pura e sem filtros me pegou desprevenido em minha colega de 10 anos. Eu te desprezo, ela cuspiu. Você arruinou qualquer chance que eu tinha de encontrar outro emprego. Não acredito que me deixei ter pena de você. Você mente, engana e rouba, e depois tem a coragem de perguntar como estou. Cai fora, Bart. Em todos os nossos anos trabalhando juntos, eu nunca a ouvi xingar. As palavras dela me deixaram atordoado novamente. Antes que eu pudesse reagir, ela me deu um tapa forte no rosto. Você destruiu minha carreira, não consigo uma referência decente agora e, pior de tudo, estou contaminado pelo seu engano. Espero que tenha valido a pena, seu bastardo. Fiquei ali em choque, minha bochecha ardendo pela força do tapa. Mira me encarou por mais um momento antes de entrar no carro e ir embora sem dizer mais nada. Voltei para casa sem saber o que mais fazer e estacionei na entrada da garagem. Lá dentro, Kelly estava me esperando. Então o marido infiel se esgueira para casa. Patético, ela cuspiu. Na época, eu não percebi, mas nos dias que se seguiram, eu pensaria e perceberia que Kelly parecia feliz, não chateada, não preocupada. Feliz? Que diabos? Kelly, eu não fiz nada disso, não tenho ideia do que está acontecendo, eu disse, me sentindo esmagado, confuso e à beira de desmoronar. Ela zombou de mim. Quem se importa, Bart? Estou te dizendo agora, estou te deixando patético. Eu nunca tinha visto tanto desprezo nos olhos dela antes, bem, exceto talvez pelo olhar que Mira me deu antes. Houve uma batida na porta. É para você, ela disse, ainda me encarando. Sem hesitar por um segundo, abri a porta para o homem de terno. Senhor Bartolomeu Optir, ele perguntou. Eu assenti silenciosamente. Você foi intimada, ele anunciou, entregando-me um envelope pardo grosso antes de sair. Olhei dentro e peguei os papéis do divórcio. Kelly, você está se divorciando? Meu mundo foi abalado ainda mais. Kelly sentiu meu desespero crescente e riu alegremente da minha dor. Você é tão ignorante, não é? Claro, isso é um divórcio. Caso você não tenha notado, estou saindo com alguém nos últimos 6 meses. Ele vai aonde você não vai, ele é incrível, e bem, ele tem dinheiro, ela zombou, olhando para mim com desdém. Quanto a você, você perdeu seu emprego, família, amigos, e não vamos esquecer que você provavelmente acabará na prisão em breve por fraude. Ela me deu um olhar breve e sádico cheio de satisfação. Nos últimos meses, notei que essa expressão se tornou ainda mais explícita. Fiquei intrigado sobre o porquê de só ter notado isso agora. Você é patético, Bart. A única coisa que você tinha era a habilidade de usar sua linguagem.
Meu novo homem não é tão habilidoso e não sabe como você faz isso, mas ele faz outras coisas para mim que você nunca foi capaz de fazer. Então você admite que é um trapaceiro? Eu retruquei, com raiva na minha voz. Kelly riu. Sim, sempre foi centrado em mim. Eu mereço tudo. Você não percebeu que sempre foi sobre mim? Ela olhou para mim, uma pitada de tristeza passando por seu rosto por um momento. Nós tivemos muitos anos bons juntos, o olhar passou, e seu comportamento severo retornou. Mas você está acabado, Bart. Estou seguindo em frente. Kelly se inclinou para mais perto enquanto meu mundo continuava a ruir. Escute, Bart, apenas simplifique para mim. Quero a casa e a maioria dos nossos bens porque você vai para a cadeia. Então assine os papéis. Estou sendo generoso, dando a você uma semana para fazer as malas e ir embora. Mas a essa altura na semana que vem, é melhor você sair desta casa ou eu vou te dar uma ordem de restrição além de tudo. Você vai ficar com seu amante então? Eu perguntei, sentindo o peso da traição do meu trabalho e agora da minha esposa. Ela riu de novo. Claro, o lugar dele é muito menor, e é por isso que vamos tomar conta deste lugar quando você estiver preso. Mas não tente me seguir ou eu vou mandar prendê-lo por perseguição, além de tudo. Você já está indo para a cadeia. Não piore as coisas. Afundei em uma cadeira, derrotado e abandonado. Kelly deu alguns passos em minha direção. Então ela notou a marca vermelha da mão que Mira havia deixado antes. Ela olhou para minha bochecha vermelha e sorriu. Pelo menos essa mulher teve o que merecia. Vá rastejar para um buraco e morra, Bartolomeu. Com isso, Kelly saiu. Passei o resto do dia em silêncio, nem mesmo tocando em uma bebida. O dia seguinte não foi diferente. Eu estava esperando por algo. Tentei ligar para Grace, mas caiu direto na caixa postal. Depois de mais ou menos a 20ª tentativa, ela finalmente atendeu. O que você quer? Minha filha perguntou bruscamente. Grace, eu. Comecei. Guarde isso, pai. Grace me cortou, seu tom áspero e implacável. Mamãe me contou tudo. Sua fraude, as mentiras, seu caso com sua assistente, traindo a mãe e roubando $200.000. Você arruinou tantas vidas com isso. Nunca fiquei tão decepcionado com ninguém. Fiquei sem palavras. Houve um momento de silêncio antes que eu me recompusesse para responder, mas Grace falou novamente antes que eu pudesse. Escute, serei direta, Grace disse acaloradamente pelo telefone. John e eu não queremos nada com você. Você está no noticiário, sob investigação policial. Mamãe me contou. Vá para a cadeia, pai. Cumpra sua pena e fique longe de nós. Odeio dizer isso, mas se você não estiver na cadeia quando nos casarmos, não venha. Não terei alguém que possa destruir nossa família perto de mim no dia do meu casamento. Encontrarei outra pessoa para me levar até o altar. Eu não conseguia falar, lágrimas rolando pelo meu rosto. Pai, você está ouvindo? Você entende o que fez? Fiquei em silêncio, soluçando audivelmente. Adeus, pai. Você está morto para mim agora. Nunca mais tente entrar em contato comigo, nunca mais. Suas últimas palavras ficaram no ar enquanto ela desligava abruptamente. Com isso, eu desabei no chão e chorei. 2 dias depois, a polícia chegou à minha porta, me prendeu e me levou para interrogatório. Os detetives que me detiveram pularam qualquer investigação sobre minha inocência e, em vez disso, me bombardearam com perguntas sobre o paradeiro do dinheiro, as identidades dos meus cúmplices e a duração das minhas atividades fraudulentas no meu antigo local de trabalho. Por fim, eles me soltaram, instruindo-me a permanecer na cidade para uma audiência judicial iminente na semana seguinte. Ao entrar em casa, examinei tudo ao meu redor. Fotografias nas paredes com Kelly, Grace e eu, obras de arte que tínhamos colecionado e troféus que Grace tinha ganhado por suas conquistas esportivas na escola. O que antes era cheio de memórias e felicidade agora parecia vazio e desprovido de significado. A semana passada tinha sido um turbilhão.
No fundo, eu sentia que havia aspectos cruciais dessa situação que me escapavam. Apesar de saber da minha inocência, eu me sentia desconectado e perdido. Minha esposa me deixou, minha filha virou as costas, eu perdi meu emprego, minha assistente me culpou e até um amigo próximo me abandonou sem pensar duas vezes. As poucas ligações que atendi foram de antigos amigos expressando sua decepção comigo. Eles repetidamente deixaram claro que nunca mais queriam ouvir falar de mim. Eu era tóxico, apenas estar perto de mim era intolerável. Entrei no quarto destruído, inseguro sobre meu próximo movimento. Como engenheiro, eu estava acostumado a resolver problemas, mas não conseguia identificar o problema que estava enfrentando agora. Depois do banho, desci e comi um sanduíche feito com pão velho e geleia, seu gosto de papelão amplificando minha existência já sombria. Talvez eu pudesse ter conseguido tudo se Grace não tivesse me cortado da vida dela. Olhei para a mesa na minha frente. Havia pílulas para dormir que Kelly usou e uma garrafa fechada de uísque americano com mel. Pela primeira vez, um pensamento sombrio cruzou minha mente sobre o que aconteceria se eu consumisse os dois. Balancei a cabeça. Não era a solução. Eu só precisava de um tempo. Na manhã seguinte, bem cedo, fui atendido novamente. Dessa vez, foi uma liminar, proibindo-me de chegar a menos de 100 metros de Kelly, Grace, John ou Roger. Além disso, fui ordenado a sair de casa na segunda-feira seguinte. Em meio a uma crescente sensação de desamparo, ocorreu-me que Roger estava incluído na liminar, o que parecia estranho. Por que Roger? Significa que algo não está bom. Droga, gritei para o vazio. Motivado pela raiva e por um profundo sentimento de traição, impulsivamente enviei uma mensagem de texto para ele. Seu idiota, é tudo culpa sua. Você se diz amigo? Eu vou te encontrar e fazer você pagar. Não recebi resposta. No entanto, 30 minutos depois, os mesmos dois detetives que me prenderam retornaram. Eles me repreenderam por violar a ordem de restrição ao contatar Roger. Eles não demonstraram interesse em minhas explicações ou desejo de ouvir meu lado da história. Para eles, eu era simplesmente o vilão. Eles deixaram claro que eu precisava desocupar a casa até domingo e me informaram sobre minha acusação marcada para segunda-feira. Eles me avisaram que um detetive estaria estacionado do outro lado da rua, me observando pelas próximas 24 horas. Fui fortemente aconselhado a não sair de casa, apenas para arrumar minhas coisas. Depois de uma discussão acalorada com os detetives, voltei para casa e sucumbi à tentação de abrir uma garrafa de uísque. 3 doses em 10 minutos, afogando minhas mágoas. Peguei 3 pedaços de papel e decidi escrever bilhetes para Kelly, Grace e Mira. No bilhete de Kelly, expressei minha decepção. Chamei-a de mulher traidora e desejei a ela um destino de fogo no inferno pelo que ela fez comigo. Enchi o papel com cada palavra amarga que consegui reunir, então cuspi nele antes de dobrá-lo em um envelope. Para Grace, expressei minha tristeza e decepção por ela nunca ter perguntado se eu tinha cometido as acusações contra mim. Assegurei a ela que nunca tinha feito nenhuma das coisas das quais fui acusado. Esclareci que nunca havia traído a mãe dela. Na verdade, foi a mãe dela que me traiu. Também neguei ter roubado dinheiro, sugerindo que sua crença em outra coisa indicava uma necessidade de ela amadurecer e questionar quem a estava alimentando com tais falsidades. Suavizando meu tom, aconselhei-a a amar John de todo o coração e a pensar gentilmente em mim quando as coisas se acalmassem. Por fim, pedi que ela garantisse que Roger não seria o único a levá-la ao altar no meu lugar, pois ele havia me traído. Lágrimas umedeceram o papel mais uma vez enquanto eu selava a carta em seu envelope. Para Mira, escrevi um pedido de desculpas. Comecei assegurando a ela que nada da situação era culpa dela. Então, descrevi o que eu acreditava saber sobre a traição de Roger que tinha afetado nós dois, suspeitando que ele agora estava envolvido com minha esposa. Expressei arrependimento se meus olhares tímidos a deixaram desconfortável, explicando que eram meramente gestos de admiração decorrentes de trabalhar ao lado de uma mulher tão notável. Enfatizei meu profundo respeito por ela e pedi desculpas se minhas ações mancharam isso. Por fim, concluí admitindo minha sensação de estar preso e perguntei se, com o tempo, ela poderia me perdoar quando sua raiva diminuísse.
Selei cuidadosamente cada carta em seu envelope, endereçando-as aos seus respectivos destinatários. Colocando-as na mesa de cabeceira, peguei uma garrafa de uísque e outra de pílulas para dormir antes de subir as escadas. Um suspiro escapou de mim enquanto eu colocava as cartas. Então, por capricho, rabisquei uma nota em um post-it, aconselhando os detetives a examinarem as finanças de Roger em busca da verdade. Acrescentei que eles deveriam cumprir seu dever da próxima vez, em vez de levar um homem inocente a esse fim. Depois, retirei-me para o banheiro para um banho quente e tranquilo. Tomei mais alguns goles de uísque, engoli todos os comprimidos e me sequei, olhando para meu reflexo no espelho. Isso não era nada do meu feitio. No entanto, eu tinha um plano, uma saída para esse caos. Se o mundo não tivesse mais utilidade para mim, eu me retiraria dele. Minha navalha estava no balcão, acenando para uma tarefa final. Tomei um último gole de uísque, então joguei a garrafa e o recipiente de comprimidos vazio na cama enquanto voltava para o quarto. Estranhamente calmo, vesti-me elegantemente, calças sociais, sapatos casuais e uma camisa elegante, antes de desmaiar do lado de fora do banheiro, o álcool e os comprimidos começando a fazer efeito. Segurei a navalha na mão, sua lâmina afiada brilhando. Enquanto considerava sua finalidade, sabia que a dor seria breve, mas o alívio permanente. Eles não me queriam por perto, não se importavam em me ouvir, então eu garantiria que eles nunca mais precisassem fazer isso. Mais tarde, descobri que o detetive David Holdlick tinha salvado minha vida. Ele tinha sido designado para vigiar minha casa naquela noite, estacionado em um carro sem identificação do outro lado da rua. Quando a Sra. Hawkins, uma de nossas vizinhas que parecia alheia aos eventos, veio nos ver depois de notar uma atividade incomum durante a semana, o detetive Holdlick a encontrou na minha porta da frente. Depois que suas tentativas de obter uma resposta falharam, ele entrou pela porta destrancada e revistou a casa, eventualmente me descobrindo inconsciente e sangrando no quarto. Uma ambulância chegou logo depois e a casa foi rapidamente transformada em uma cena de crime. Olhando para trás, foi o primeiro golpe de sorte que tive em toda a semana. Eu estava quase inconsciente quando me encontraram. Felizmente, os reflexos do meu corpo entraram em ação e eu vomitei, prevenindo mais danos. Sob a direção do detetive Holdlick, investigadores forenses foram chamados. Eles apreenderam o uísque, o frasco de comprimidos e as cartas, e durante a busca na casa descobriram 3 câmeras escondidas conectadas a um disco rígido escondido no armário da lavanderia. Eu não sabia da existência delas. Recuperei a consciência depois de 3 dias, e para minha surpresa, ainda estava vivo. Onde estou? Eu disse asperamente, me dirigindo a uma enfermeira que parecia bem atraente. Você está no Hollywood Private Hospital, ela murmurou suavemente, colocando um dedo nos lábios. Ela advertiu. Seu amigo aqui ficou acordado a noite toda e acabou de cochilar. Amigo? Perguntei fracamente, arqueando uma sobrancelha. Achei que todos tinham me abandonado. Bem, esta não, ela respondeu, virando meu olhar para uma mira desgrenhada, cochilando desconfortavelmente em uma daquelas cadeiras de couro sintético enormes, típicas de hospitais. Mira, sussurrei, uma sensação de alívio me inundando. Ao som do seu nome ela despertou do sono. Apesar de tudo, no momento em que percebeu que eu estava acordado ela estava ao meu lado, sua mão deslizando na minha. Bart, o que você estava pensando? Ela exigiu bruscamente. Mas seu aperto era gentil e seus olhos, embora injetados de sangue pelo choro, traíam lágrimas contidas. Desviei o olhar. Pensei que era o único jeito, comecei, a vergonha me engolfando. Ela zombou. Você realmente achou que tirar a própria vida era a resposta, Bartolomeu Oder? Eu te conheço há mais de 10 anos. Desistir não é do seu feitio. O que você estava pensando? Ela repetiu a pergunta, sua voz cheia de preocupação. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o único som era o bip das máquinas enquanto ela esperava minha resposta. Mira, me desculpe. Para tudo. Quero dizer, para todos. De Kelly, então você e Grace. Eu simplesmente não consegui lidar com isso. Eu não fiz nenhuma dessas coisas. Ninguém nem perguntou.
Eu me senti preso. Minha esposa me disse para ir morrer. Minha filha disse que eu estava morto para ela. Meu amigo me traiu e eu te magoei e decepcionei. Eu não estava pensando direito. Fiquei bêbado e num momento de fraqueza fiz algo que parecia certo para mim na época. Eu não deveria estar aqui, eu disse tristemente. Ela sentiu e então sentou-se cuidadosamente no pé da cama. Eu também sinto muito, Bart, ela disse calmamente, lágrimas brotando em seus olhos. Eu estava bravo e chateado. Nunca parei para considerar que você era inocente, eu estava errado. Está tudo bem, Mira. Ela me silenciou. Não, Bart, não está tudo bem. O fato de você estar aqui e sentir que eu sou uma das pessoas que te empurraram. Não sei se consigo me perdoar. As lágrimas dela começaram a cair. Está tudo bem, Mira. Está tudo bem. Fechei os olhos, exausta. Ficamos em silêncio pelos próximos minutos, embora Mira se recusasse a soltar minha mão. Por fim, fomos interrompidos por um médico antes que qualquer um de nós pudesse encontrar as palavras certas. Ele sorriu, olhando para meu prontuário enquanto eu abria os olhos. Bem, senhor outro, é bom vê-lo acordado. Como você está se sentindo? Dei de ombros. Vivo não esperava por isso. Ele franziu a testa e Mira também. Vamos garantir que podemos mantê-lo assim, então, ele disse, ignorando meu comentário sombrio. Pelos próximos minutos, ele conduziu um exame completo de mim enquanto Mira observava calmamente. Ele removeu cuidadosamente as bandagens dos meus pulsos para inspecionar os pontos, fazendo Mira ofegar ao ver os ferimentos. Depois disso, ele verificou minha pressão arterial e ajustou o gotejamento intravenoso no meu braço. Estamos administrando principalmente soro fisiológico, explicou o médico. Você precisou de 2 transfusões ao chegar devido à perda significativa de sangue. A solução salina ajudará na recuperação e hidratação do seu corpo. Você precisará comer com calma por alguns dias. Infelizmente, tivemos que lavar seu estômago para garantir que não havia comprimidos restantes quando você chegou, o que pode ser desconfortável. Você pode sentir um pouco de coceira como resultado, mas isso vai passar. Por fim, há um detetive que está ansioso para falar com você assim que você acordar. Ele já me visitou algumas vezes. A senhora Brown entrou em contato com ele, concluiu, acenando para Mira. Quando terminou, olhei para a cama e ele reiterou a importância de descansar e evitar movimentos. Depois de enfaixar meus pulsos novamente, ele deixou Mira e eu sozinhos. Não consegui me obrigar a encará-la. Então presumo que você esteja aqui por causa da minha carta? Arrisquei. Ela balançou a cabeça. Ainda não vi a carta, mas o detetive Holdliger me informou sobre ela. Sua voz tremia, lágrimas ameaçavam cair. Meu primo trabalha na administração aqui e notou seu nome na lista de cuidados intensivos. Ele me ligou e me informou que você foi internado após tentar tirar a própria vida. A voz de Mira sumiu nas últimas palavras. Eu ainda não consegui olhar para ela, consumido pela vergonha. Mira respirou fundo, mas continuou. Eu já estava me sentindo tão mal, Bart. Depois que eu saí furioso, fiquei furioso, mas no fundo eu sabia que você não estava envolvido naquele desfalque. Eu trabalhei ao seu lado por anos. Se alguém deveria saber se você era capaz de algo como roubar, sou eu. Eu deveria ter tirado um momento, mesmo com raiva. Se tivesse, teria percebido que você estava sendo incriminado. Quando Maurice, meu primo, me ligou e disse, quer dizer, ele disse que você estava aqui, quer dizer, eu simplesmente sabia que você não tinha cometido aqueles atos terríveis. Bart, sinto muito mesmo do fundo do meu coração. Mira chorou, sua cabeça apoiada no meu peito, lágrimas encharcando meu vestido de hospital. Ela continuou se desculpando, dizendo que quase perdeu sua melhor amiga. Depois de alguns minutos, ela gentilmente enxugou o rosto, tentando puxar a mão, mas eu a segurei. Com a outra mão, ela pegou um lenço, delicadamente enxugando lágrimas dos meus olhos, e nós compartilhamos um sorriso tímido. Respirando fundo, Mira continuou. Enquanto eu pensava mais sobre isso, eu não conseguia acreditar que você faria algo assim.
Você sempre amou seu trabalho, mas quando Roger me mostrou aqueles documentos assinados, eu fiquei furioso com você. Eu enrijeci ao ouvir o nome de Roger e desviei o olhar. Foi ele, não foi? Roger incriminou você, não foi? Ela perguntou baixinho. Eu assenti. Acredito que sim. Não posso provar, mas se encaixa. A maneira como ele evitou discutir os estouros, como ele convenientemente assinou documentos que eu nunca tinha visto antes prontos. E suspeito que ele é quem está tendo um caso com Kelly, acrescentei, parando com os olhos fechados, ainda segurando a mão de Mira. Eu também sinto muito, Mira. Nunca imaginei que Roger ou Kelly envolveriam você em me machucar, mas sou impotente. Todas as evidências estão contra mim. Não posso provar minha inocência. É por isso que fiz o que fiz. Deixei minhas palavras desaparecerem, e o silêncio encheu o ar até que uma nova voz, desconhecida, interrompeu. Bem, eu sei que você não pode. Eles fizeram um bom trabalho te incriminando, forjando sua assinatura para fazer parecer que você é um gênio do crime. Mas criminosos de verdade que escapam com centenas de milhares não agem como você. Entrando na sala estava um homem grande e atlético que parecia um jogador de rugby exalando a confiança que eu já tive. Senhor outro, eu sou o detetive David Holdliger. Eu, junto com sua vizinha, Sra. Hawkins, encontramos você. Estou feliz em ver que você está se sentindo melhor. Dei de ombros. Desculpe, detetive, mas tenho certeza de que você poderá me prender em alguns dias quando me soltarem, respondi com amargura na voz. Senti o aperto de Mira em volta da minha mão. Sobre isso, o detetive Holdliger começou. Mira e eu nos viramos para olhar para ele enquanto ele passava a mão pelo cabelo. Agora que fui designado para o seu caso, tenho revisado as coisas e alguns detalhes não estão batendo. Você estaria disposto a passar por outra entrevista? Acho que sim. Realmente não tenho mais nada a perder, respondi ao detetive categoricamente. Que tal arranjar um advogado para ele? Mira interrompeu de repente. Ele não precisa de um advogado? O detetive suspirou. Sim, ele pode ter um advogado. Não devemos dizer nada até que isso seja mencionado. Mas sim, ele provavelmente deveria ter um. Mira assentiu decisivamente. Ela se virou para mim. Bart, eu cuido disso. Com isso, ela se desculpou, soltando brevemente minha mão pela segunda vez desde que acordei. Enquanto ela saía da sala discando um número no telefone, tanto o detetive quanto eu a observamos ir embora. Ela pode ter ficado brava comigo pelo que eu tinha feito, mas ela ainda era um arraso, e nós dois sabíamos disso. Ela está afim de você, o detetive Holdliger comentou. Eu ri, ela está comigo há 10 anos, nós dois tivemos uma semana difícil, então ela está um pouco protetora comigo agora. Acho que é mais profundo do que isso. Off the record, eu revisei sua correspondência e falei com ela. Se sua esposa cruzar o caminho dela, ela será uma força a ser reconhecida. Ele olhou para a porta pela qual ela havia saído. Ela realmente se importa com você, senhor outro, e agora você precisa de aliados. Detetive? Eu interrompi, dando a ele um olhar questionador. Ele encontrou meu olhar. Não tenho certeza se você deveria me dizer isso, afinal, você está me investigando. Ele riu. É verdade, senhor outro, mas acredito que há mais no seu caso do que aqueles dois idiotas pensaram. Além disso, ouvi seus comentários antes. Você acredita que é inocente, não é? Ele perguntou. Tirando meu momento de estupidez, levantei meus pulsos enfaixados. Claro que sou inocente. Eu nunca desviaria dinheiro de um lugar onde eu amava trabalhar. Bem, então? Ele assentiu enquanto Mira retornava para a sala. Meu primo de segundo grau Reagan Brown será o advogado de Bart, ela declarou com naturalidade. O detetive Holdliger sorriu e entregou um cartão a Mira. Eu conheço a senhorita Brown, ela é excelente. Ela vai cuidar bem de você, senhor outro, ele garantiu. Ele se virou para Mira. Peça para sua prima entrar em contato comigo assim que ela falar com o senhor outro, quanto mais cedo melhor.
Nós três continuamos a conversar por mais alguns minutos antes de ele partir. Isso é incomum, comentei, enquanto ele partia. Sim, normalmente a polícia não é tão amigável ou do seu lado, Mira concordou. Ficamos sentados em silêncio por mais alguns minutos desconfortáveis. Mudando de assunto, perguntei, quem está cuidando da Tilly enquanto você está aqui? Minha mãe está com ela agora. Ah, e Mira enfiou a mão na bolsa e tirou um desenho. Tilly fez isso para você. Ela sorriu enquanto me entregava. Era um pedaço de papel dobrado com um desenho de giz de cera de um hospital e uma ambulância. Dentro do hospital, eu estava retratado em uma cama com melhoras escritas com a letra de uma criança. Pisquei para conter algumas lágrimas. Obrigada, eu disse suavemente. Você ouviu alguma coisa da Grace? Mira balançou a cabeça. Não, tentei ligar para ela algumas vezes, deixei algumas mensagens, mas nada, ela respondeu tristemente. Conversamos em silêncio por cerca de 45 minutos até que o primo de segundo grau de Mira, Reagan, chegou. Após as apresentações, Mira se desculpou, deixando-me com Reagan. Semelhante a Mira, Reagan possuía uma beleza impressionante, embora seu cabelo fosse castanho-areia em vez do loiro platinado de Mira. No entanto, você poderia dizer que elas eram parentes se vistas juntas. Ela gosta de você. Sempre foi, Reagan comentou durante nossa conversa. Eu zombei, lembrando do comentário similar do detetive Rodrigo Tantes. Ela é minha colega há anos, retruquei. Reagan bufou dessa vez. Homens mostram o que sabem. Eu ri. Acho que minha futura ex-esposa concordaria que sou um ignorante, respondi, o riso sem nenhum humor real. Ela sorriu tristemente. Não se preocupe com isso. Recebi um briefing inicial e conversei com o detetive Rodrigo no caminho para cá. Surpreendentemente, ele apoia seu lado. Também tenho algumas teorias sobre o que está acontecendo com você. Agora que conversamos, deixe comigo. Sua única falha aqui é que você amou e confiou em alguém que talvez não devesse. Reagan me lançou um olhar compassivo enquanto olhava para minhas bandagens. Sinto muito, Bart. Ouvi muito sobre você ao longo dos anos da Mira. Ela tem você em alta conta e, pelo pouco que sei sobre a semana passada, ela está mais devastada pela forma como te tratou do que por perder o emprego. Ela se importa profundamente com você. Quando comecei a falar, ela levantou a mão. Não se preocupe, Bart, Reagan me garantiu. Eu representarei vocês dois no seu caso de demissão injusta contra seu antigo empregador. Se eu estiver certo, muitos dominós estão prestes a cair muito rapidamente. Mas, por enquanto, além de focar na sua recuperação, preciso dos papéis do divórcio que sua futura ex-esposa lhe deu. Já que estou agindo em seu nome, quais são seus desejos? Minha expressão escureceu. Quero tudo o que puder obter, respondi, minha voz quase um sussurro. Reagan não deixou de perceber a raiva subjacente. Kelly e Roger me jogaram debaixo do ônibus e provavelmente escaparam com uma quantia significativa do dinheiro da empresa, jogando a culpa em mim. Você tem minha autoridade total para desencadear destruição absoluta e total sobre eles. Ela riu e então piscou. Sem prisioneiros e não se preocupe com as baixas. Entendi. Eu gostava do meu novo advogado. Reagan ficou um pouco mais perguntando mais sobre os eventos que levaram ao que ela chamou de meu incidente de automutilação, então se despediu de mim, me assegurando que tudo estava sob controle. Ela mencionou que provavelmente entraria em contato em alguns dias para uma entrevista policial formal assim que eu tivesse alta. Os dias seguintes foram bastante tranquilos em comparação com a semana anterior. Passei a maior parte do meu tempo na cama do hospital passando por exames regulares com médicos e enfermeiros. Sem meu telefone, que ainda estava em casa, eu não conseguia falar com ninguém, não que eu achasse que alguém iria querer falar comigo de qualquer maneira. Então Mira apareceu no dia seguinte com um livro antigo, Endymion, de Dan Simmons. Eu ri quando ela me entregou. Era um livro que eu tinha gostado anos atrás. Enquanto ela se acomodava em uma cadeira ao lado da minha cama com seu próprio livro, Orgulho e Preconceito, perguntei por que ela tinha vindo. Homem bobo, estou aqui para cuidar de você,
ela respondeu balançando a cabeça, mas com um sorriso no rosto. Passamos o dia conversando, contando nossas experiências recentes. Na hora do almoço, com a permissão do médico, ela saiu e trouxe um rolinho de rosbife afogado em molho e batatas fritas para mim, enquanto ela mesma saboreava um wrap de frango. Apesar da dor nos meus pulsos, eu estava começando a me sentir mais como eu mesma novamente. Na segunda tarde, Mira voltou para casa no meio da tarde depois de ter saído pela manhã. Naquele momento, os médicos tinham acabado de remover o quarto do meu braço e me informaram que eu teria alta na manhã seguinte, dependendo dos resultados dos exames de sangue. Olhando para Mira, confessei, não sei para onde ir. Não tenho nem telefone ou carteira para reservar um quarto de hotel, e não posso voltar para casa. Mira sorriu tranquilizadoramente. Falando em casa, Reiga obteve uma ordem judicial para recuperar alguns de seus pertences pessoais. Consegui pegar seu telefone, carteira, algumas mudas de roupa, seu laptop, iPad e kit de barbear. Mira. Fiquei chocado com sua gentileza. Obrigado. Agora posso pelo menos tentar encontrar um lugar para ficar. Ela era minha única amiga no mundo. O que é? Perguntei, notando sua expressão preocupada. Ela hesitou. Você estava certa sobre Roger e Kelly, ela finalmente disse. Quando Reagan e eu chegamos com um oficial para recolher suas coisas, ambos estavam lá em um estado comprometedor. Parece que eles estão morando juntos e não estavam esperando visitas. O lugar cheirava a cigarro e outras coisas. Sinto muito, Bart, ela disse suavemente. Eu suspirei. Está tudo bem, Mira. Bem, não é. Mas obrigada por ser honesta comigo. O que aconteceu quando eles te viram? Ela sorriu novamente para a pergunta. No começo, eles gritaram comigo, exigindo que eu fosse embora, até que o policial os avisou para cumprir a ordem judicial ou enfrentar a prisão. Depois disso, eles me deixaram entrar no seu quarto para arrumar seus pertences. A voz de Mira tremeu. Bart, a mancha. Ela parou de falar, referindo-se a onde meu sangue provavelmente manchou o carpete. Respirando fundo, ela continuou. Ainda está lá. Se eu não estivesse com você desde que você chegou, eu teria ficado apavorado. Prometa que você nunca mais fará algo assim. Eu levantei minhas mãos em rendição. Prometo, respondi solenemente. No dia seguinte, depois de me refrescar no hospital com um banho e uma barba feita, Mira me encontrou enquanto eu fazia o check-out. Saímos juntos, de mãos dadas. Ela me levou até o carro dela, e dirigimos por alguns minutos até chegarmos a um conjunto de condomínios perto do Kings Park. Mira? Oh! Que está acontecendo aqui? Não posso ficar na sua casa? Perguntei, percebendo nosso destino. Claro que pode, boba. Não precisa gastar dinheiro em hotel. Você pode ficar no quarto de hóspedes por alguns dias. Além disso, Regan vai nos encontrar aqui esta tarde. Ela é muito focada em tudo sobre seu caso, então você não vai querer perder, Mira respondeu com um sorriso. Eu já tinha ido à casa de Mira algumas vezes antes. Era uma casa aconchegante de 2 andares com 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha modesta e uma sala de estar confortável. Com apenas Mira, Tilly e visitas ocasionais de sua mãe, elas se viraram bem no espaço. Tendo trabalhado de perto com Mira por tanto tempo, eu sabia que ela quase tinha pago sua pequena hipoteca da casa. Apesar de sua aparência, Mira não era de festas, e a maioria de seus recursos foi para cuidar de Tilly, a quem ela adorava. Trouxemos minhas malas para a casa dela, e ela me mostrou o quarto de hóspedes, o banheiro e o resto da casa antes de Regan chegar. Regan chegou aproximadamente 1 hora depois. Ao entrar, ela se sentou e tirou várias pastas da bolsa, com uma expressão profissional. Bartolomeu Uter, você é um homem muito sortudo, ela disse gravemente. Engoli em seco nervosamente. Sua esposa e seu melhor amigo quase conseguiram enganá-lo e fugir com tudo. Atualmente, suas contas bancárias, incluindo suas economias e aquela para onde o dinheiro desaparecido foi desviado, estão congeladas. Essa conta foi aberta fraudulentamente em seu nome.
Mira e eu trocamos olhares enquanto Regan continuava. Parece que nos últimos meses, seu suposto amigo Roger aprendeu a falsificar sua assinatura. Então, alguns meses atrás, ele e sua esposa foram a um banco local e abriram uma conta em seu nome. Eu obtive evidências em vídeo provando que foram eles. Além disso, tomei medidas para suspender seus passaportes e iniciei uma ação legal contra eles por fraude e sofrimento emocional. Eles estão em sérios apuros, informou-nos minha advogada, com um sorriso brincando em seus lábios. Ela continuou. Também comecei um processo legal contra seu antigo empregador por demissão injusta para vocês dois, e prevejo que tudo estará em andamento até o fim da semana. Falei com o detetive Holdlig que amanhã de manhã iremos para uma entrevista com ele. Ela olhou para mim de forma tranquilizadora. É um procedimento padrão. Apenas siga minha liderança e você ficará bem. Espero que sua esposa e seu amigo sejam presos muito em breve. Pela próxima hora, nós três revisamos os detalhes e assinamos vários documentos. Regan me garantiu que todas as acusações seriam retiradas no dia seguinte. Depois que ela saiu, passei alguns minutos desempacotando roupas no meu quarto e organizando meus artigos de higiene no banheiro. Mira e eu passamos a tarde discutindo o que esperávamos que acontecesse em seguida. Mais tarde, quando Mira foi buscar Tilly na escola, eu finalmente liguei meu telefone depois de vários dias. O que me esperava eram inúmeras chamadas perdidas e mensagens de texto, principalmente de Kelly, me repreendendo e me pedindo para finalizar o divórcio antes que eu acabasse na cadeia. O que mais me intrigou foram várias chamadas perdidas do meu antigo local de trabalho nos últimos 2 dias, pedindo para eu retornar a ligação o mais rápido possível. No entanto, para minha decepção, não havia nada de Grace. Quando Mira e Tilly voltaram para casa, minhas preocupações desapareceram enquanto a menina de 11 anos contava animadamente seu dia na escola, o que ela fez, os amigos com quem brincou e como ela falou orgulhosamente sobre mim no hospital, dizendo que eu ficaria com ela enquanto me recuperava. Ela estava cheia de energia, e tenho que admitir, eu apreciei cada momento disso. Enquanto Mira preparava o jantar, sentei-me com Tilly. Nós lidamos com o dever de casa dela juntas e lemos seu livro escolar para praticar a leitura. Ela era uma leitora fantástica, e eu gostava do nosso tempo lendo juntas. Tilly era como uma versão mini de Mira, e eu sabia que ela também conquistaria corações quando crescesse. Sua inocência borbulhante era algo que eu esperava que ela mantivesse pelo maior tempo possível. Depois do jantar e dos banhos, nós três nos acomodamos para assistir um pouco de TV antes de dormir. Tilly estava ansiosa para compartilhar os últimos episódios de um programa infantil chamado Bluey comigo. Surpreendentemente, eu gostei tanto quanto ela. Quando chegou a hora de dormir, Tilly me pediu para colocá-la na cama e solicitou um abraço que quase me fez chorar. Ela expressou quão feliz estava por eu estar me sentindo melhor enquanto me deixava ir. Depois, enxugando os olhos, troquei de lugar com Mira enquanto ela dava boa noite para Tilly. Parecia que fazia eras que eu não sentia um amor tão incondicional, embora a dor de Tilly inadvertidamente revelar minha situação com Grace ainda doesse. A preocupação inocente de Tilly com meus sentimentos era um bálsamo contra a perda de conexão com Grace. Mais tarde, Mira e eu nos sentamos no sofá e conversamos. Ela frequentemente segurava minha mão e, quando finalmente nos deitávamos, ela me dava um abraço reconfortante e me assegurava que tudo ficaria bem. No dia seguinte, fomos para a entrevista. O detetive Holdlig e Regan confirmaram que todas as acusações contra mim foram retiradas imediatamente depois. O noticiário daquela noite informou que Kelly e Roger eram procurados por acusações de fraude e roubo de identidade, mas eles permaneceram elusivos. Mais tarde naquela noite, Grace tentou me ligar pela primeira vez, mas deixei cair na caixa postal. Eu não estava pronto para falar com ela ainda. O dia seguinte passou com sentimentos mistos. Grace me ligou várias vezes e até me enviou algumas mensagens pedindo para eu retornar a ligação, mas eu ainda não estava pronto para falar com ela. Foi só depois da minha recuperação que ela começou a demonstrar preocupação. Fiquei bravo. Ela me demitiu sem pensar e ignorou as tentativas de Mira de contatá-la quando eu estava no hospital. Agora que a verdade sobre sua mãe e o papel de Roger havia se tornado conhecida, ela de repente queria conversar.
Minha filha pode enfrentar algumas consequências por algum tempo. No entanto, naquela noite eu tive um pesadelo. Eu estava em casa e tinha acabado de me cortar com uma navalha quando Kelly e Roger entraram e começaram a se divertir na cama quando eu precisei de ajuda. Enquanto isso, Mira, Grace e John estavam na porta e me provocavam enquanto eu estava indefeso. Acordei suando e gritando alto. Antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo, Mira estava lá, de olhos arregalados e sorrindo preocupada. Até Tilly estava parada na porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cobri meu rosto com as mãos e chorei. Sinto muito. Então, desculpe, não posso. Eventualmente, comecei a me acalmar e ambos subiram na minha cama. Mira estava inclinada sobre mim de um lado e Tilly estava sentada do outro. Senti Mira envolver seus braços em volta do meu pescoço e me abraçar com força. Está tudo bem, tio Bart, Tilly me tranquilizou. Você teve um pesadelo. Acontece às vezes. Mamãe e eu ficaremos com você e você vai para a cama. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Depois de um tempo, senti Tilly cochilando com sua mãozinha na minha barriga, mas eu podia sentir Mira me observando. Você está bem, Bart? Ela perguntou com preocupação genuína na voz, continuando a me abraçar como uma mãe carinhosa. Hesitei por um momento. Não, Mira, desculpe, mas acho que não. Foi um sonho sobre aquela noite. Quando eu não consegui terminar a frase. Acredito que Mira entendeu minhas palavras não ditas porque ela se inclinou e beijou minha bochecha, então se aninhou em meu pescoço. Agora, como mencionei antes, Mira é uma mulher impressionante na casa dos 30 e poucos anos, exalando um fascínio magnético que poderia acender uma faísca com apenas um olhar. Desde que Kelly me deixou no limbo, parece que foi há algumas semanas. Não tive nenhum pensamento vulgar, mas me peguei reagindo quando o corpo dela pressionou contra o meu. Se não fosse pela criança dormindo ao nosso lado, eu poderia ter agido diferente, mas estou aliviada por não ter agido, especialmente quando senti as lágrimas de Mira molhando gentilmente meu pescoço. O que vamos fazer, Bart? Ela sussurrou em lágrimas. Não é justo. Você não merece isso. Sua voz estava pesada de angústia e simpatia por mim. Eu a tranquilizei, envolvendo meu braço em volta dela e puxando-a para perto, com cuidado para não perturbar Tilly, que se aninhou ao meu lado, roncando levemente. Nós vamos descobrir. Vai ficar tudo bem. Naquele momento, senti uma sensação de aterramento retornar a mim. A preocupação e a empatia de Mira pela minha situação me trouxeram de volta a mim mesma pela primeira vez desde aquela noite. Segurei Mira e Tilly perto até o sol nascer e um novo dia começar. Na manhã seguinte, recebi abraços calorosos de ambas as mulheres. Tomamos café da manhã juntas e então Mira levou Tilly para a escola. Aproveitei a oportunidade para começar a procurar um conselheiro porque sabia que precisava de ajuda. Quando Mira voltou, eu já tinha feito algumas ligações para encontrar apoio. Mira me cumprimentou com um sorriso largo que rapidamente ficou mais sério. Ah, Bart, podemos conversar sobre algo? Ela perguntou, me levando para o sofá onde nós dois nos sentamos. Olhei para ela, concordando, pensando que entendi o que ela queria discutir. Está tudo bem, Mira, assegurei a ela. Eu entendo. Ontem à noite foi difícil. Com Tilly aqui, não é o ideal se eu acordar gritando. Vou encontrar outro lugar. Seus olhos se arregalaram e ela rapidamente colocou suas mãos nas minhas, um olhar de pânico cruzando seu rosto. Não, Bart, não é isso, ela disse, respirando fundo. Na verdade, é o oposto. Bart, não sei bem como dizer isso, mas preciso. Olhei para Mira, sua expressão dolorosamente linda e desconcertante. Bart, estou apaixonada por você, Mira de repente deixou escapar. Fale sobre ser atingida por notícias inesperadas. Desculpe, gaguejei estupidamente. Eu disse que estou apaixonada por você, estou há muito tempo, ela repetiu, seu tom agora mais reservado, um leve rubor em suas bochechas. Eu me inclinei para trás enquanto ela sorria gentilmente para mim, estudando minha expressão. Sinto muito, Bart, mas não consigo mais segurar, Mira disse, suas palavras afundando.
Quando ouvi que você estava no hospital, entrei em pânico, corri o mais rápido que pude, me senti tão culpada por perder a paciência com você antes, dizendo a mim mesma que não expressaria como realmente me sentia. Mas então você quase morreu, e depois de tudo com sua esposa e melhor amiga, você veio aqui. Achei que não precisava dizer nada porque você estava aqui com Tilly e eu. Achei que você perceberia mais cedo ou mais tarde. Mas Mira, por que agora? O que motivou isso? Perguntei. Ela riu suavemente, uma pitada de tristeza em sua risada. Você, seu tolo distraído. A noite passada aconteceu. Você estava sofrendo. Partiu meu coração ver você daquele jeito, mas eu estava lá por você, e você adormeceu em meus braços. Eu esperava poder aliviar sua dor. Eu me importava tanto com você. Eu não conseguia. Bart, não consigo mais guardar isso para mim. Os olhos de Mira se voltaram rapidamente para os meus. E quanto ao porquê de sempre ter sido você, você já percebeu que eu nunca namoro? Ela disse, inclinando a cabeça. Sim, eu assenti, inclinando a cabeça em curiosidade. Mas eu sempre presumi que era por causa de Tilly. Isso é parte disso, Mira hesitou. Mas Bart, a verdade é que nunca encontrei ninguém que pudesse se comparar a você. Mira inclinou a cabeça para mim curiosamente e sorriu. Sabe, ela começou, desde que comecei a trabalhar com você, você sempre me tratou da mesma forma que todos os outros. Você tira um tempo para explicar tudo. Você é gentil com todos. Você os ajuda a aprender com os erros. E com Tilly, você é tão amigável que a faz se sentir especial quando vocês ajudam com a lição de casa ou leem juntos. Ela nunca conheceu o pai, mas ela vê você como seu próprio pai. Basta olhar como ela veio confortar você ontem à noite quando você estava com dor. Mas Mira, eu comecei a protestar. Ela levantou a mão para me impedir. Semana passada, quando tudo desabou sobre nós, você tentou lidar com tudo sozinha. Você não gritou nem ficou brava. Você não me tratou mal, mesmo quando eu estava chateada ou irritada. Mira corou. Você é uma pessoa incrível. Bartolomeu é diferente. Eu te amo por isso, entre muitas outras razões. E se Kelly for estúpido o suficiente para deixar você ir, eu te levarei embora com tanto amor que em um mês você nem vai lembrar do nome dela. Ela veio e se acomodou ao meu lado, abaixando-se para me beijar. Logo respondi envolvendo-a em meus braços. O tempo parecia ter parado. Não demorou muito para que eu sentisse o desejo dela. Finalmente, ela se afastou, os olhos cheios de profundo desejo sensual. Você está pronto, Bart? Você vai me fazer sua? Mira perguntou. Acabei de ser pedido em casamento por uma das mulheres mais atraentes que já conheci. Se eu fosse honesto comigo mesmo, admitiria que já tinha fantasiado sobre ela antes, e de repente tive uma chance. Mas tudo aconteceu rápido. Eu sabia que Kelly e eu não tínhamos mais futuro. A declaração de amor de Mira por mim foi uma descoberta significativa para mim. Senti que Mira entendia meu conflito interno, mas ela permaneceu em silêncio, pegou minha mão e me levou para seu quarto. Finalmente, quando ela chegou ao quarto, ela se virou e me beijou. As próximas horas foram ótimas. Depois disso, nós dormimos. No sonho, eu me vi em uma situação semelhante à anterior. Kelly e Roger estavam íntimos na cama e eu me senti desesperado novamente. Então, inesperadamente, a bela Mira entrou no quarto, tocou gentilmente meus pulsos, curou meus ferimentos e me levou para longe da cena perturbadora. Acordamos com o som do despertador. Eu estava tremendo e suando, mas não gritei, segurada firmemente por Mira. Enquanto nos vestíamos, contei meu sonho. A expressão de Mira ficou preocupada e ela me levou com ela quando foi buscar Tilly na escola. Mais algumas semanas se passaram, mas eventualmente Roger e Kelly foram presos. Eles descobriram sobre o interesse da polícia depois que as acusações contra mim foram retiradas. Em pânico, eles fugiram de Perth para Adelaide e foram detidos pela alfândega australiana enquanto tentavam deixar o país.
A polícia da Austrália Ocidental levou 2 meses para trazê-los de volta para Perth, mas durante esse tempo meu vínculo com Mira se fortaleceu visivelmente. Depois daquela primeira noite, mudei-me para o quarto dela, que agora se tornou o nosso quarto, e devo admitir que me senti rejuvenescido como se estivesse na casa dos 20 novamente. Nós fazíamos amor quase todas as noites. Seu corpo, mente e alma pareciam completamente meus quando estávamos juntos. Obviamente, eu me apaixonei perdidamente por ela. Quando a polícia levou Roger e Kelly de volta para Perth, percebi que Mira estava certa. Eu mal conseguia me lembrar dos meus encontros com Kelly, e não queria me lembrar deles. Mira, como eu, tinha apenas uma pessoa, seu namorado não confiável, que faleceu. Um mês depois que Roger e Kelly retornaram a Perth, Mira e eu nos encontramos no tribunal com Reagan, testemunhando contra eles. Roger nunca olhou para mim diretamente, mesmo quando eu era testemunha. Como resultado, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão. Kelly, por outro lado, olhou fixamente para mim durante todo o julgamento. Durante o julgamento, descobriu-se que Roger era o cérebro por trás de tudo, incluindo a manipulação de Kelly e a organização da fraude. Apesar disso, Kelly inesperadamente recebeu uma sentença de 20 anos por sua participação. Ela foi considerada cúmplice da fraude e foi acusada de acusações adicionais de abuso mental relacionadas às suas ações contra mim, apoiadas por evidências obtidas de câmeras escondidas que ela instalou para Roger, o que levou a mais 5 anos de prisão. O juiz concedeu nosso divórcio imediatamente após o veredito. Reagan mencionou dividir nossas economias quando Kelly me entregou os papéis do divórcio. Reagan também declarou minha disposição de vender a casa e dividir os lucros imediatamente, pois eu não tinha intenção de permanecer em um lugar onde coisas tão terríveis tinham ocorrido. Além disso, Reagan informou ao tribunal que eu concordava em atuar como administrador dos fundos de Kelly até que ela completasse sua sentença. Foi preciso muita persuasão de Reagan para que eu concordasse com isso. No entanto, demonstrou minha disposição de me reconciliar até certo ponto e reduzir significativamente as disputas triviais que frequentemente surgem em divórcios. Não me foi permitido usar os fundos de Kelly diretamente, mas eu poderia investi-los junto com quaisquer outros fundos que eu investisse em outro lugar. Os tribunais decidiram que Roger e Kelly devem começar a cumprir suas sentenças imediatamente. Após a decisão, durante as declarações finais, o advogado de Kelly solicitou que eu passasse 1 hora com ela antes que ela fosse levada para a prisão, o que eu relutantemente concordei em meio ao escrutínio do tribunal. Kelly chegou à sala de entrevista, ainda em seu traje de tribunal, logo após o término da sessão. A sala estava decentemente mobiliada, embora a mesa estivesse presa e as cadeiras estivessem equipadas com correntes para evitar que fossem movidas. Apesar disso, Kelly parecia desanimada e derrotada, assim como eu me senti traído por suas ações. Ela se sentou com os ombros caídos, evitando contato visual, diferente do que acontecia no tribunal. A escolta da prisão nos informou que esperaria do lado de fora e que poderíamos sinalizar quando terminássemos. Não havia pressa. Por vários minutos, nenhum de nós falou. Foi a primeira vez que ficamos sozinhos juntos desde que Kelly me pediu para fazer algo que eu tinha tentado realizar. Sinto muito, Bart, ela murmurou baixinho, olhando para as mãos. Fiquei um tanto surpresa que ela tenha iniciado a conversa e que suas primeiras palavras tenham sido um pedido de desculpas. Foi muito diferente das últimas palavras que trocamos, que foram muito mais contenciosas. Você é Kelly? Perguntei, incapaz de disfarçar a amargura na minha voz. Ela olhou para mim, lágrimas brotando em seus olhos, mas ainda não caindo. Sim, Bart, sinto muito. Comecei a responder, pronto para dispensar suas desculpas, mas ela gesticulou para que eu parasse. Então, esperei em silêncio. Por favor, Bart, deixe-me explicar primeiro. Então você pode me criticar, Kelly disse tristemente. Eu me inclinei para trás na cadeira, gesticulando para que ela continuasse. Obrigada, ela disse com remorso, encontrando meu olhar diretamente pela primeira vez desde que entrou na sala. Acredite ou não, Bart, eu realmente sinto muito. Não sei o que deu em mim. Por anos, eu te amei. Eu ainda amo, apesar do que fiz. Mas pior do que isso, eu sabia o quanto você me amava.
Você era o marido e parceiro perfeito. Mas um dia, acordei me sentindo perdida. Ela desviou o olhar, olhando para as mãos, e então voltou a falar. Então, veja bem, algumas semanas depois de me sentir perdida, as coisas começaram a desandar. Fiquei cada vez mais agitada com você porque você ainda me amava, apesar da minha turbulência interna. Roger estava por perto, trabalhando com você naquele maldito projeto, e ele percebeu que havia algo errado comigo. Ela nervosamente juntou as mãos. Demorou mais um mês até que o caso começasse. Roger era persistente. Ele sabia exatamente como me manipular. Eu ainda te amava. Mas ele explorou minhas vulnerabilidades e me levou para a cama. Depois disso, ele usou minha culpa para executar seu plano. Você provavelmente nunca soube, mas Roger sempre teve inveja de suas habilidades de liderança. Ele sentia que sempre estava em segundo lugar em relação a você, o que o corroía. Ele inventou um esquema para enganar um cliente a pagar uma grande quantia por algo que nunca existiu, incriminando você pelo roubo. Para minha vergonha, nós dois conspiramos contra você, iniciando tudo. Abrimos uma nova conta bancária em seu nome e orquestramos sua queda passo a passo. Estávamos cientes de sua confiança e afeição incondicionais. E no final, Roger calculou que com você na prisão, ele poderia usar seu dinheiro, nossas economias e os fundos roubados para começar do zero em outro país. Acreditávamos que poderíamos escapar das consequências se pegos, Kelly explicou, balançando a cabeça em sua própria admissão. Enquanto isso, respondi, tentando esconder minha raiva. Nenhum de vocês considerou a devastação que estavam me causando. Ela sentiu tristemente. Inicialmente, eu resisti. Mas Roger era implacável. Ele gradualmente me cansou até que eu relutantemente concordei. Para nosso plano funcionar, você tinha que estar tão quebrado que não suspeitaria de nada. Você quase conseguiu, interrompi. Se não fosse pelo detetive Rodrigo Kimira, você poderia ter escapado impune. Ficamos em silêncio por um momento. Então Kelly perguntou calmamente, posso vê-las? Eu entendi o que ela quis dizer e lentamente coloquei meus braços na mesa, palmas para cima. Kelly engasgou, lágrimas brotando em seus olhos quando viu minhas cicatrizes. Ela estendeu a mão hesitantemente, mas puxou as mãos para trás. Permaneci exteriormente impassível, embora por dentro um tumulto de emoções se enfurecesse, da raiva à vergonha, e até mesmo uma pitada de afeição persistente, apesar de tudo que ela tinha feito. Admitir isso me irritou. Talvez eu tenha falhado em esconder esses sentimentos quando Kelly olhou para mim e ficou tensa. Sinto muito, Bart. Lamento profundamente o que o levou a ter pensamentos tão terríveis. Eu. Ela parou de falar. Vou aceitar a sentença de 20 anos sem apelação. Depois do que fiz com você, eu mereço. Eu assenti, aliviado que ela enfrentaria a justiça sem hesitação. Ela olhou de volta para mim. Bart? Kelly encontrou meu olhar. Quero que saiba, você nunca foi ruim de cama. Comparado com Roger, que pensava que era ótimo, mas na verdade era inútil, você era incrível. Era sempre sobre ele. Ele nunca se importou com meu prazer como você. Não tenho desculpa pelo que fiz com você naquela última manhã. Eu estava errado. Ficamos em silêncio por um momento. Então você e Mira? Ela perguntou cautelosamente. Sim, eu respondi um pouco inseguro. Ela conseguiu dar um sorriso fraco. Bom. Ela te ama há anos, sabia, minha agora ex-esposa declarou com naturalidade. Eu percebi isso recentemente, respondi. Fiquei atordoado com a intensidade da emoção em sua voz quando ela disse o seguinte. Deixe que ela te ame, Bart. Deixe que ela cure as feridas que eu infligi em você. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não tirava os olhos de mim. Não tenho o direito de lhe dar conselhos. Mas ela te ama, diferente de mim. Ela nunca te trairia. Ela te amou silenciosamente por anos, nunca tentando te tirar de mim. Eu falhei no primeiro teste. Ela tem tudo que eu não tenho, minha ex-esposa disse tristemente. Kelly, eu
Eu hesitei, sem saber o que dizer. Não se preocupe, ela disse enxugando as lágrimas com a manga. Eu vou ficar bem. Eu concordei com seus termos. Fiquei surpreso que você foi tão gentil e administrou meu dinheiro enquanto eu estava na prisão. Você é melhor do que eu poderia imaginar. Suspirei. Kelly, eu já te amei mais do que você pensava. Se você tivesse falado comigo sobre seus sentimentos, talvez pudéssemos ter evitado tudo isso. Mas estou tentando o meu melhor para esquecer tudo o que você fez comigo. Ainda tenho muita raiva em mim. Quero gritar com você. Quero te culpar pelo que você fez. Mas não posso, Kelly. Eu era quem estava tentando fazer algo ruim comigo mesmo. Houve um momento de silêncio entre nós. Bart, Kelly disse encontrando meu olhar novamente. Sinto muito pelo que fiz com você. Você merece o melhor de mim. Tenho a mesma responsabilidade, se não mais, por te empurrar. Eu sempre terei vergonha. Li sua carta, e você estava certo. Eu pagarei pelo que fiz. Mas sou grato a Deus por você ainda estar vivo. Cerrei os dentes por um momento. As emoções que giravam dentro de mim permaneceram fortes. Como Kelly pôde dizer essas coisas agora? Como ela pôde assumir a responsabilidade e tentar tirar a raiva e a dor que eu carregava? Não era justo, então mudei de assunto. Sugeri administrar suas finanças por respeito à nossa história juntos. Isso lhe dará o suficiente para começar do zero quando você sair, se escolher, eu disse, tentando esconder minhas emoções, embora falhando miseravelmente. Kelly percebeu minha fraca tentativa de escondê-los, mas aceitou a mudança na conversa com uma risada amarga. Até lá, provavelmente estarei na casa dos 60. Espero que seja o suficiente para me aposentar. 60 não é tão velho, respondi. Fique forte por dentro, e você estará forte nos seus 80 anos. Conversamos um pouco mais sobre como ela queria lidar com seu dinheiro. Isso nos aliviou um pouco, mas senti que ela queria abordar outro tópico. Você falou com Grace? Ela perguntou, hesitando um pouco. Balancei a cabeça. Grace praticamente me cortou, disse que eu estava morto para ela e acreditou em todas as mentiras que você e seu amante contaram a ela. Aquela conversa me destruiu. Olhei para Kelly, e ela estremeceu com a dor e a tristeza em meus olhos. Kelly. Ela nunca questionou se eu era inocente, nunca me deu o benefício da dúvida. Ela simplesmente me deixou de lado sem pensar duas vezes. Logo depois daquela ligação, eu parei de falar, me virando para que Kelly não visse minhas lágrimas. Enquanto eu chorava silenciosamente, se eu tivesse me virado, eu teria visto Kelly chorando também. Ela entendeu o que eu não consegui me forçar a dizer. Continuei falando de costas para Kelly. Durante meu tempo no hospital, Mira tentou alcançá-la, mas não houve resposta. Imitando o gesto anterior de Kelly, limpei meu rosto na manga, então me virei para sentar novamente no momento em que Kelly tentava secar suas lágrimas. Sinto muito, Bart. Kelly estremeceu, sua voz dolorida. Muito do que aconteceu foi orquestrado por Roger e eu. É uma fonte de vergonha eterna que planejamos que Grace se voltasse contra você. Eu assenti, sentindo a raiva brilhar em meus olhos enquanto Kelly confessava seu papel, curvando a cabeça em vergonha. Eu estava prestes a liberar minha fúria contra ela por arruinar meu relacionamento com nossa filha, mas ela já sabia do dano que havia causado. Para ser honesta, Kelly disse tristemente, Grace também me cortou da vida dela. Eu não fui repreendida tão duramente desde a infância, mas sei que merecia isso e muito mais. Bart, Kelly de repente interrompeu com urgência, sua tristeza substituída por algo mais insistente. Nossa garotinha precisa de você. Ela está assustada e atacando todo mundo. Agora mesmo ela e John estão discutindo sem parar e você sabe que isso não é do feitio deles. Em um tom mais suave, Kelly acrescentou, estou preocupada com ela. A culpa é minha, mas não posso consertar. Sei que ela se sente culpada sobre como ela te tratou e seu silêncio só está piorando as coisas. Kelly parou por um momento. Bart, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, Kelly disse, parando para encontrar meu olhar enquanto torcia as mãos,
mas você poderia encontrar em seu coração a capacidade de perdoar Grace? Nossa filha precisa de pelo menos um dos pais. Mesmo se eu não estivesse enfrentando uma longa sentença de prisão, a culpa pelo que fiz a você e por colocar Grace contra você teria me atormentado. É melhor assim, que você seja o único a buscá-la. Se você tivesse morrido, não sei o que ela teria feito. Por favor, Bart, se nada mais, cuide da nossa filha, implorou minha ex-esposa. Kelly, respirei fundo considerando minha resposta. O que você está pedindo é difícil. Você me machucou profundamente, mas você era minha esposa, não meu sangue. Quando Grace me disse que não queria nada comigo, que eu estava morto para ela no dia seguinte ao que você me disse para ir morrer, doeu mais do que o que você fez comigo. Eu quero me reconciliar com ela, mas a dor, Kelly, a dor do que minha família fez, o que nossa filha fez, eu não sei como superar isso. Kelly assentiu tristemente. Eu entendo, ela disse suavemente, reconhecendo a enormidade da dor que eu sentia. Ela conhecia em primeira mão a dor de ser rejeitada. Ela estava vivendo isso agora. Suspirei, encontrando o olhar dela. Olha, Kelly, pelo que vale, estou tentando muito não guardar ódio de você. Estou buscando ajuda profissional, mas é uma luta não atacar. Quanto a Grace, não posso prometer nada, mas vou considerar falar com ela em breve. Ela parecia arrasada. Essa conversa envelheceu visivelmente. Não havia mais nada a dizer. Ela se levantou. Bart, sei que minhas palavras podem significar muito pouco agora, mas direi novamente. Sinto muito por tudo que fiz a você. Não tenho desculpas e nunca poderei fazer as pazes completamente. Vou cumprir minha pena e, embora o perdão nunca venha, espero por ele. Você pode não acreditar em mim, mas eu ainda e sempre amarei você. Eu perdi isso de vista, mas ainda é verdade. A voz de Kelly sumiu, rugas agora gravadas em seu rosto. Ficamos ali em um silêncio desconfortável. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Kelly mais uma vez enquanto ela se aproximava da porta e batia. Sua escolta da prisão abriu, e antes de sair, Kelly parou, olhando de volta para mim. Ame Mira e Bart. Dê a eles o amor que eu tolamente deixei escapar. Viva uma vida maravilhosa e tenha orgulho. Você tem pessoas que se importam profundamente com você. Lembre-se de que mesmo nos seus momentos mais sombrios, sempre há alguém disposto a te levantar. Eu perdi isso de vista, mas Bart, estou orgulhoso de quem você está se tornando. Adeus, minha querida, Kelly disse tristemente enquanto partia, e com isso, ela saiu da sala. Reflete sobre nossa conversa. Não houve gritos, apenas Kelly aceitando a responsabilidade e sua sentença. Ao sair da sala, notei um rastro de lágrimas no chão de ladrilhos por onde Kelly havia passado. Por um momento, lamentei o que tínhamos antes, então me virei e caminhei na direção oposta. Fui escoltado para fora da área segura e para a galeria pública, onde meu ânimo se elevou ao ver Mira me esperando. Apesar da solenidade da ocasião, minha assistente que virou namorada estava deslumbrante. Sua saia acentuava sua figura e sua blusa sutilmente destacava sua beleza. Seu longo cabelo loiro caía em cascata sobre seus ombros até um pouco acima de sua cintura. Ela derreteu-se em meu abraço sem esforço, plantando um beijo carinhoso em meus lábios. Correu tudo bem? Ela perguntou. Sim, eu respondi. Foi surpreendente. Eu esperava muitas desculpas e culpas direcionadas a mim, mas ela assumiu grande parte da responsabilidade e me mostrou uma quantidade surpreendente de remorso. Como você se sente sobre isso? Mira perguntou. Fiz uma pausa, ainda segurando Mira. Honestamente, ainda estou muito bravo com Roger e ela, mas, diferentemente de Roger, também sinto pena dela. Ela sabe que arruinou tudo em sua vida e agora está enfrentando as consequências. Aparentemente, Grace também cortou Kelly de sua vida pelo que ela fez. Mira sentiu pensativamente. Depois de um momento, ela hesitou. Sobre isso? Ela olhou para mim e continuou. John e Grace estão aqui. Enquanto você estava com Kelly, John veio até mim e disse que eles estarão no café do outro lado da rua pelas próximas horas se você quiser conversar. Ele sabe o quanto você está chateada.
Aparentemente eles têm discutido muito sobre como Grace te tratou, mas ela está ansiosa para te ver. Respirei fundo e olhei para Mira. Você acha que eu deveria falar com ela, não é? Eu perguntei. Mira assentiu. Eu acho, meu amor. Há uma dor em sua alma que eu não posso curar. Só Grace pode. Mas se ajudar, eu irei com você. Eu estarei ao seu lado pelo tempo que você precisar. E ela sorriu para mim. Se você precisar que a mamãe urso saia, eu ainda vou te defender ferozmente. Eu te amo, Bart, ela declarou com convicção. Eu me inclinei e a beijei. Eu também te amo, Mira. Seus olhos se arregalaram, minha primeira declaração pública de amor por ela. Nós chamamos alguma atenção das pessoas que passavam, advogados, juízes e criminosos. Mas naquele momento, eu não poderia me importar menos. Mira era a única pessoa que eu conseguia ver. Vamos então, eu disse. E nós caminhamos de mãos dadas pela rua. Ao entrar no café, Mira e eu imediatamente avistamos minha filha e seu noivo. Conforme nos aproximamos da mesa deles, Grace parecia dividida entre fugir e me envolver em um abraço. Eu me inclinei um pouco para o abraço. Abrindo meus braços, Grace aninhou-se contra mim e logo minha camisa estava molhada com suas lágrimas. Sinto muito, papai, ela repetiu por alguns minutos. Olhei para Mira, que sorriu conscientemente, e John, que parecia incerto. Finalmente, depois de alguns momentos, eu gentilmente a puxei para longe e nos sentamos. Cada um de nós pediu bebidas e um lanche leve, e eu decidi quebrar o gelo. Acabei de falar com sua mãe, eu disse calmamente. Grace assentiu. Eu ouvi, papai. Desculpe, é que... Eu levantei minha mão para pará-la. Agora era minha vez. Eu entendo, Grace. Eu sei que você sente muito. Sua mãe explicou muita coisa, mas você precisa perceber o quanto suas palavras me machucaram. Foi mais doloroso do que qualquer coisa que eu já senti antes. Naquele momento, me senti abandonada por alguém que eu pensei que sempre estaria ao meu lado, independentemente das circunstâncias. O que mais doeu foi que você nunca perguntou se eu era inocente. Grace corou profundamente. Seu constrangimento era evidente em seu rosto. Pai, eu. Ela respirou fundo e endireitou os ombros. Não, eu preciso dizer isso, ela murmurou para si mesma mais do que para qualquer outra pessoa. Percebi que John permaneceu em silêncio, mas apertou sua mão em apoio. Pai, me desculpe. Eu deveria ter lhe dado uma chance de responder, eu deveria ter deixado você explicar, mas não o fiz. Não posso culpar Roger ou mamãe pelas minhas ações. Mas eles continuaram me dizendo quanto você tinha errado, como você estava indo para a cadeia, como você estava tendo um caso. Ela olhou para Mira. Mamãe, com a ajuda de Roger, continuou insistindo quão enganador você era. Os argumentos deles eram persuasivos. Quando você ligou, eu estava tão chateado que disse muitas coisas das quais me arrependo. John assentiu, e eu presumi que essa tinha sido uma fonte importante dos argumentos deles. Pai, quando Mira deixou mensagem sobre você estar no hospital, pensei que fosse tudo uma manobra. Mamãe e Roger ainda estavam falando mal de você e Mira era com quem eles alegavam que você estava conspirando. Grace ficava olhando entre Mira e eu. Eles disseram que você só estava buscando atenção, já que Mira fazia parte do seu esquema. Mas é verdade, pai? Você tentou. Ela não conseguiu terminar a frase. Nenhum de nós conseguiu. Eu assenti e engoli, levantando meus pulsos para mostrar a ela minhas cicatrizes. Sinto muito, Grace. Sim, eu estava em um lugar muito escuro e não conseguia ver uma saída. Fiquei bem bêbado no meu pior momento e fiz algo do qual me arrependo, eu disse lentamente, engolindo em seco. Ainda era difícil admitir, mas eu sabia que tinha que fazer isso. Eu precisava mostrar à minha filha o que suas ações me levaram a fazer. Com minha admissão, Grace desmoronou novamente, soluçando em suas mãos. Mira derreteu-se ao meu lado, e ambas as nossas emoções ameaçaram quebrar também. Por alguns momentos, ninguém disse nada. John olhou para nós. Não quero minimizar a seriedade da situação,
mas gostaria de dar um momento para Grace se recompor. John olhou para nós e sorriu. Posso presumir que algo de bom saiu de tudo isso? Ele disse, gesticulando para Mira e eu, nos aconchegando. Grace levantou a cabeça e, depois de um momento, seus olhos se arregalaram. Pai? Você e Mira? Ela perguntou, surpresa. Sim, eu assenti, sentindo a necessidade de explicar. Mas não foi um caso como sua mãe lhe contou. Eu nunca traí sua mãe. Quando acordei no hospital, Mira se recusou a me deixar. Você não sabe disso, mas Mira também acreditou no que Roger e sua mãe estavam dizendo por um tempo. Nós fizemos as pazes, e eu descobri o quanto essa mulher me ama. Mira corou, envolveu seus braços em volta da minha cintura e me deu um beijo rápido. John sorriu e Grace olhou para nós com os olhos arregalados, então pareceu se encontrar. Obrigada, ela disse a Mira. Obrigada por estar lá para o meu pai quando eu estava sendo tola. Mira riu, aliviando um pouco a tensão. Nas próximas horas, conversamos, às vezes compartilhamos nossas experiências individualmente, e outras vezes como um grupo. Em um ponto, até fiz Grace trocar de lugar com Mira para que minha filha pudesse me segurar. Eu adoraria dizer que nosso encontro curou todas as feridas, mas levou meses até que nos sentíssemos confortáveis o suficiente para conversar um com o outro sem sentir que estávamos pisando em ovos. No entanto, Grace e eu trabalhamos nisso, reconstruindo gradualmente nosso relacionamento pai-filha. Grace até foi ao aconselhamento comigo algumas vezes. Minha terapeuta nos ajudou a lidar com algumas questões não resolvidas, como confiança, que persistiram após nosso primeiro encontro no café. Uma das sessões difíceis envolveu eu pedindo a Grace para não cortar completamente sua mãe de sua vida. Sim, Kelly tinha sido manipuladora e enganosa, mas ela estava pagando o preço e ainda era sua mãe. Grace concordou em se encontrar com ela, desde que eu a acompanhasse na primeira vez. Foi um encontro desafiador. Não se falou muito porque havia muita mágoa entre nós três, mas Grace se esforçou. Na semana seguinte, Kelly me escreveu expressando sua gratidão por convencer Grace a vê-la. 6 meses depois que tudo aconteceu, pedi Mira em casamento. Eu a pedi em casamento durante um jantar de família. Tilly e Grace comemoraram, dizendo que já estava na hora, enquanto John apertou minha mão e me disse para cuidar dela. Eu ri enquanto ele repetia a mesma frase que eu havia dito a ele uma vez. Pouco depois, Grace e John se casaram. Com minha aprovação, Mira visitou Kelly na prisão para perguntar se ela permitiria que ela assumisse os deveres de mãe da noiva. Kelly teria chorado, mas concordou. Tilly era uma linda florista e chamava todo mundo de sua segunda filha. Daquele momento em diante, eu não era mais tio Bart, mas pai. Reconectando-me com Grace, eu a levei até o altar e a entreguei ao marido muito orgulhoso. Durante nossa dança de pai e filha, ela se aninhou em mim e fez uma prece de agradecimento. Naquela noite, senti os últimos resquícios da minha relutância em estar perto de Grace desaparecerem. Mais tarde, Grace até enviou uma série de fotos e uma carta para Kelly, agradecendo-a por dar permissão a Mira para atuar em seu lugar. Eu entendo que Kelly os mantém na parede de sua cela. Enquanto a poeira baixava sobre o caso criminal com Roger e Kelly, Reagan negociou um acordo significativo para Mira e eu no trabalho. Por um tempo, Clarence se recusou a ceder, insistindo que não tinha feito nada de errado. Mas uma semana antes da nossa data no tribunal, ele fez uma oferta, que Reagan rejeitou como baixa e insultuosa. Então, 2 dias antes do tribunal, ele fez outra oferta, que Reagan rebateu, resultando em Mira recebendo um alto pagamento de 6 dígitos, enquanto eu recebi um sólido pagamento de 7 dígitos. Como uma empresa de engenharia multimilionária, nosso pagamento foi pequeno comparado ao dano potencial de um processo público. No entanto, rumores já tinham se espalhado, e as receitas de Clarence sofreram um golpe significativo até que ele se aposentou e vendeu a empresa por menos de 30% do seu valor quando eu trabalhava lá. Com o dinheiro dos nossos acordos, Mira e eu lançamos nossa própria empresa de consultoria em engenharia. Oferecemos expertise administrativa e de engenharia. Em 6 meses, tínhamos 5 funcionários trabalhando para nós, viajando pelo país e auxiliando em grandes projetos de engenharia.
Surpreendentemente, um dos nossos primeiros clientes foi Peter Pembroke. Ele levou Mira e eu para jantar e nos pediu desculpas. Depois que tudo foi revelado, ele percebeu que todos nós tínhamos sido manipulados e reconheceu que o projeto quase falhou sem minhas habilidades de engenharia coordenando a entrega. Depois disso, Mira e eu recebemos convites para todos os eventos significativos de Pembroke, independentemente de estarmos trabalhando em seus projetos. Peter era um cara legal, colocado em uma situação difícil e queria fazer as pazes. Também vendemos a pequena casa de Mira e compramos uma casa muito maior não muito longe dali, com uma vista incrível do Kings Park. Era uma casa antiga, com 5 quartos e 3 banheiros, e passamos mais de 2 anos restaurando-a. Foi um momento divertido. Nós só fazíamos pausas para férias em família, nosso casamento e o nascimento do irmãozinho de Grace e Tilly, Byron. A vida melhorou, embora eu ainda tivesse alguns pesadelos ocasionalmente, mas Mira era minha rocha e estava sempre lá quando eu precisava dela. Mais de uma década depois, Byron tinha se tornado um garoto brilhante de 10 anos. Tilly estava agora na universidade, seguindo o caminho da tia Regan e estudando direito. Em uma tarde preguiçosa de sábado, Grace e John estavam conosco no deck da frente da nossa casa com vista para o Kings Park. Byron estava jogando Xbox com meu neto de 7 anos, Bruce, enquanto eles tentavam ignorar minha neta de 5 anos, Hope. Foi então que Grace mencionou sua mãe. Pai, recebi uma carta da mamãe esta semana, ela disse casualmente, mas cautelosamente. Embora Kelly não fosse um assunto proibido na casa, todos nós pisamos levemente ao falar sobre ela. Ao longo dos anos, recebi algumas cartas de Kelly e até a visitei algumas vezes. Eu sabia que ela estava em terapia e tinha uma comunidade de apoio na prisão. Apesar de ter 8 anos restantes de sua sentença, ela era muito respeitada como uma prisioneira modelo. O que ela disse? Perguntei. Entre outras coisas, ela mencionou que ouviu que Roger foi solto no mês passado, disse Grace, e um silêncio caiu sobre nós. Eu silenciosamente tomei um gole do meu Kraken e Coca-Cola. Mês passado? Perguntei, preocupada. A mão de Mira de repente pousou na minha. Ela disse mais alguma coisa? Mira perguntou a Grace. Grace assentiu. Sim, ela disse que ele veio vê-la. Mamãe disse que ele não parecia bem. A vida na prisão não foi fácil para Roger, de acordo com sua carta. Vou visitá-la na semana que vem para descobrir mais, mas ela mencionou que a conversa deles estava longe de ser pacífica. Nós discutimos isso por mais alguns minutos antes de eu me desculpar e ligar para David Rodrigues. Ao longo dos anos, ele se tornou um amigo. David agora liderava uma equipe de crimes graves e havia resolvido vários casos complexos, ganhando considerável atenção da mídia. Bart, como vai, meu amigo? Como está sua adorável esposa? Ele me cumprimentou calorosamente enquanto atendia minha ligação. Não pude deixar de sorrir. Mira é ótima. Fiz uma pausa. David, acabei de ouvir que Roger foi solto. Pude sentir o tom de David ficando sério. Recebi o relatório ontem. Eu estava planejando contar a você no boliche na semana que vem. David e eu estávamos no mesmo time de boliche nas noites de terça-feira. De acordo com o relatório, ele foi aprovado para se mudar para Adelaide. Parece que ele conseguiu um emprego em uma pequena empresa lá. Durante sua entrevista de estágio, o painel perguntou sobre você e se ele pretendia ter algum contato. Ele disse a eles que você poderia apodrecer no inferno por arruinar sua vida, mas reconheceu que teve que se mudar porque ninguém o contrataria aqui na Austrália Ocidental devido ao seu histórico. Suspirei enquanto Peter continuava. O relatório menciona que a vida na prisão foi difícil para ele. Ele se envolveu em várias brigas, perdendo a maioria delas. Eventualmente, ele se tornou um bibliotecário para evitar a maioria dos outros prisioneiros. Não acho que você terá problemas com ele se era com isso que você estava preocupado. Obrigado, David. Essa era a minha preocupação. Se eu ouvir algo dele, eu te aviso, respondi, soltando um suspiro que não percebi que estava segurando. Conversamos sobre boliche e um churrasco que estava por vir por alguns minutos antes de eu voltar para a mesa. Quando me sentei, Mira olhou para mim. David.
Ela perguntou. Eu assenti. Ele confirmou que Roger está fora e se mudando para Adelaide. Naturalmente, ele me odeia profundamente. Honestamente, o sentimento é mútuo, eu disse à família. O resto da tarde foi um pouco contido, mas estar com minha família garantiu que eu me sentisse apoiado. Naquela noite, acordei suando e gritando do primeiro pesadelo que tive em anos. Em um sonho, Roger veio à noite e amarrou todos nós. Ele começou a ameaçar todos os meus entes queridos. Mira acordou imediatamente. Eu estava coberto de suor e não conseguia parar de esfregar meus pulsos enquanto ela tentava me acalmar. Sem hesitar, Mira ligou para meu terapeuta, que gentilmente atendeu a ligação às 2 da manhã. Afinal, era para isso que o pagávamos tanto. Expliquei meu sonho e Mira estava chorando, agarrada firmemente a mim. Contar isso à minha esposa a deixou chateada, mas me fez sentir melhor. Meu terapeuta ouviu enquanto eu descrevia esse sonho, notando que provavelmente foi causado pela notícia da alta de Roger e pela ansiedade que eu ainda sentia sobre o que aconteceu mais de 13 anos atrás. Marcamos uma reunião de acompanhamento e agradeci a ele por atender minha ligação tão cedo. Quando nos deitamos novamente, Mira foi ver como Byron estava, que, estranhamente, ainda estava dormindo. Tilly acordou, mas voltou a dormir depois de nos ouvir falando ao telefone e pediu para sua mãe me dizer que me ama. Deitei-me depois de ir ao banheiro e Mira se aninhou em mim. Fizemos amor por quase meia hora. Depois de um banho rápido, voltamos para a cama. Você realmente acha que vai ter algum problema com Roger? Mira perguntou, um pouco preocupada. Não, acho que não, eu disse. Acho que ele vai embora e nunca mais ouviremos falar dele. E mesmo que ouçamos, você sabe que temos proteção. Dei uma dica sobre meu equipamento de caça, guardado com segurança em nosso vestiário. Mira assentiu no escuro. Ótimo. Sinto muito, meu amor, que a notícia disso tenha te chateado. Você está bem? Mais ou menos, respondi. Infelizmente, acho que sempre haverá uma sombra aí. Não penso mais muito sobre aqueles dias. Mas eles sempre farão parte de mim. Mas quando penso sobre aqueles tempos, geralmente me concentro na linda loira que apareceu e salvou minha vida. Mira levantou a cabeça e olhou para mim. Estou falando sério, meu amor, eu disse a ela. Eu me senti tão impotente naquela época que pensei que não havia outra opção a não ser acabar com tudo. Eu poderia ter feito de novo se você não estivesse lá quando acordei. Eu vim a entender que isso não é algo que melhora sozinho. Ignorar não vai ajudar. O melhor que posso fazer é me cercar das pessoas que amo, me lembrando de tudo que tenho a agradecer e falar com você quando preciso, para não acabar de volta naquele lugar escuro. Mira assentiu. Eu te amo, Bart, ela disse. Eu também te amo, Mira, respondi. Com isso, nós adormecemos. Embora nem sempre tenhamos vivido felizes para sempre, houve dias bons e ruins. Sim, houve brigas e desentendimentos e mais pesadelos. Mas, através de tudo isso, aprendi que tinha o amor incondicional de uma mulher que tornava tudo possível, amigos que me aceitavam como eu era e uma família que estava ao meu lado, independentemente das tempestades